Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui na casa do Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que nos assistem pela live no Facebook. Senhor, nós queremos te adorar, glorificar o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe cada irmão dessa igreja, cada vida, cada família. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queria só ler um versículo. Está lá em Jeremias 33, versículo 3. A palavra do Senhor tem sempre uma preciosidade para as nossas vidas. E esse é um dos versículos mais bonitos da palavra do Senhor. E diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não conheces. Obrigado, Pai, por essa palavra. Uma palavra muito bonita, né? E eu acho que o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós devemos clamar ao Senhor, tempo de buscar o Senhor, porque com certeza o Senhor irá nos responder. Eu tenho orado, irmãos, para que Deus nos livre dessa pandemia. Todos os dias eu oro pela vida dessa igreja, eu oro pela vida da minha família. E na minha oração, eu sempre peço ao Senhor que nos guarde, nos proteja. E eu entendo, irmãos, que assim como está lá em 2 Crônicas 7,14, que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, com certeza Ele sarará a nossa terra, sarará a nossa nação. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos cantar Nosso Deus é Poderoso. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos.
bela canção que nós cantamos, não é? Não é mesmo? E o Senhor Jesus disse, né? Se creres, verás a glória de Deus. Uma bela canção. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós possamos entender, fazer ou qualquer outra coisa. Nosso Deus, Ele é muito mais poderoso. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 154 do cantor cristão. Eu queria lembrar o irmão que ainda não entregou o seu dízimo e sua oferta. Nós estaremos colocando aí na sua tela o número da conta da igreja. O irmão pode estar fazendo pelo aplicativo ou fazendo o depósito na agência bancária mesmo, tá bom? E lembrando os irmãos também que se fica difícil para o irmão fazer das duas formas, o irmão procure os nossos tesoureiros e eles estarão indo até a tua casa buscar o dízimo, o seu dízimo, ok? E no 154, cantor cristão. Então, Na tela. firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Eu vi hoje que ali no grupo da igreja, que o irmão Rodrigo está fazendo aniversário. Há mais algum aniversariante? A Helena também é hoje, né? 3 aninhos. A Helena, a netinha da Dalva. Eu vi ela colocando lá, minha netinha número 4. Então vamos orar pela Helena e pelo Rodrigo. Tem mais? Tá faltando não, né, Fabiano? Acho que é só esses. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom para com cada um de nós. Queremos nesse momento agradecer o Senhor, agradecer pela vida do Rodrigo, pela vida da Helena. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos. Que o Senhor possa abençoar, Pai, grandemente, dando saúde. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, em todas as áreas. Obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor com o pastor Brandão.
É bom vir à igreja, hoje, nessa quarta-feira, dentro dessa palavra nova que nós aprendemos, o lockdown, né? E esses decretos aí, essas novidades, nós temos essa brecha, né? Nós temos alguns irmãos que estão aqui conosco até às 8 horas, quando começa o lockdown. Então, hoje está aberto. Agora, na próxima semana, nós não teremos essa abertura domingo e quarta-feira, até na sexta-feira, quando terminar o lockdown aí pelo nosso desembargador da justiça, nós vamos ficar aguardando nessas. Mas dentro daquilo que nós podemos fazer, nós estaremos fazendo, louvando a Deus e compartilhando da palavra de Deus. Nós queremos agradecer os irmãos que estão aqui, não são tantos, mas enche o coração aqui. Nós temos aqui a Márcia, temos o Ricardo, o Douglas, a irmã Leslie, nós temos a Lana, né? A Heloísa, Hércules, a Ana Maria. Pastor Rômulo, a irmã Dinaura e o irmão Rafael. E a irmã Leonice, que esteve aqui conosco, mas que já deu a saidinha. Mas nós louvamos a Deus porque, irmãos, Deus tem cuidado do seu povo e nós temos orado. Eu estava ali pensando assim, o pastor Rômulo falando assim que tem orado diariamente pela igreja, nós temos orado. Lembrando assim que quando o povo estava no deserto, Deus mandou uma sombra, né, durante o dia, assim. À noite tinha aquela luz que acompanhava e durante o dia tinha uma sombra, né? Deus não nos abandonará. E nós estamos acompanhando aí os membros da igreja, louvamos a Deus pela participação de cada um. De um modo particular, nós queremos agradecer aqueles irmãos que têm entregue seus dízimos, suas ofertas. Como eu sempre digo aqui, a bênção do dízimo alcança aqueles irmãos que são fiéis. Não há dízimo grande nem dízimo pequeno. O dízimo ele é proporcional. Então, mas nós louvamos a Deus porque os irmãos têm entregue seu dízimo, têm depositado, têm entrado em contato com os tesoureiros, eles têm ido lá, tem sido muito bom. Recebemos também uma notícia maravilhosa hoje à noite, que a irmã Fernanda está com muita alegria, como diz do popular, a cegônia, né? Ela canta, mandou seu cântico por lá, né? E lá vai vir um terceiro filho, e nós estamos orando, irmã Fernanda. Deus possa abençoar a sua gravidez e possa vir uma menina bem bonita, né? Mas se vier um menino, vai ser a mesma bênção, né? Nós estamos felizes com a alegria aí da família, do Fernanda, Eleomar, do Mateus e também do Felipe, né? Então, família abençoada, nós vamos orar. E agradecemos aos irmãos que participam conosco. E só lembrando que no próximo domingo nós teremos a Escola Bíblica Dominical, mas só com o grupo da live. E à noite também nós teremos o culto de pregação só com o grupo da live. A igreja não estará aberta nesse final de semana e nem na próxima quarta-feira. Os irmãos entendam e nós estamos tentando nos ajustar a essa realidade. Irmão, nós vamos ler aqui, fazer uma reflexão na palavra de Deus. E Tiago, ele diz assim, Tiago, no primeiro capítulo, no versículo 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem, a mulher, a criança, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A vitória é daqueles que lutam. Eu gosto de ler
Apocalipse, ali das cartas, porque fala ao vencedor. E ao vencedor é aquele que superou as dificuldades. Hoje à noite, eu quero ler um texto aqui em Pedro, e quero pensar um pouquinho assim, nesse momento que nós estamos passando. 1 Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, Rafael, versículo 12. Você imagina assim, que Jesus ele chama os seus discípulos, eles tiveram que abandonar as suas famílias, os seus trabalhos, eles foram seguir a Jesus. E Jesus deu a eles a promessa de vida eterna. Mas Jesus não deu a eles assim uma promessa de riquezas. Eles foram porque o Espírito Santo tocou nos seus corações, e o que eles viram e aqueles que iriam receber era muito mais importante do que aquilo que eles deixaram para trás. Aí nos diz aqui, o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos participantes das promessas, das bênçãos, e também participamos, ó Deus, do sofrimento de Cristo Jesus. Nos dá, ó Deus, esse conforto, essa orientação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje à noite, aqui rapidamente, sobre quando os cristãos sofrem. Normalmente, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ele cria aquela expectativa que não vai haver mais sofrimento, né? Inclusive, alguns pastores, alguns pregadores, pregam assim: se você aceitar Jesus agora, todos os teus problemas irão passar. E não é verdade. A Bíblia ela traz essa realidade, a realidade da provação. Agora, você imagine o apóstolo Pedro, ele está escrevendo para os cristãos que foram dispersos, aqueles cristãos que estavam em suas casas, aqueles cristãos que tinham suas propriedades, aqueles cristãos que tinham toda uma relação familiar, um núcleo familiar, e de repente eles perderam tudo isso por causa do Evangelho. E eles foram perseguidos por causa do Evangelho. Em uma linguagem comum, eles perderam tudo. E muitos deles perderam a sua própria vida. Mas muitas pessoas, elas analisam as pessoas por aquilo que elas têm, e não por aquilo que elas são. Porque Deus vê o coração. Deus vê as nossas intenções. Mas ninguém gosta, é uma questão humana. O sofrimento é um assunto impopular. Ninguém gosta. E ninguém nasceu para sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém aceita uma dor de cabeça, ninguém aceita um problema qualquer, uma gastriterite, uma unha encravada, até um cabelo, quando ele está com duas pontas assim, o fio. É um sofrimento para algumas pessoas, né? As pessoas entram até em desespero, né? E quando as pessoas percebem que a roupa está encolhendo, né? Nossa, é um sofrimento para muita gente, né? É um sofrimento, né?
Eu não sei como é que eles conseguem fabricar roupa que encolhe tanto assim, né? Devia ser proibido, né? Mas o sofrimento é um assunto impopular. Não dá ibope, né? A salvação é mais agradável do que o sofrimento. O céu é mais agradável do que uma preocupação. Mas o sofrimento é parte real da vida. Nós encontramos o sofrimento em muitos lugares. Não precisa você ir longe, basta você sair um pouco pelas ruas e olhar para as pessoas, mesmo da sua casa, aquelas pessoas que mendigam, aquelas pessoas que pedem, aquelas pessoas que passam tropeçando de bêbados na rua, pessoas que são machucadas. E no hospital é o lugar mais trágico. Eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram oportunidade de ir num pronto-socorro. Uma vez eu estava lá no seminário e me chamaram para doar sangue. Era um caso assim de emergência. O cidadão havia levado uns tiros e precisava de sangue. E eu fui lá em Recife, no hospital, um dos maiores do Brasil. É o Hospital da Restauração, um pronto-socorro. Mas quando eu entrei ali, que eu vi aquelas mesas de mármore ali, muitas mesas ocupadas por pessoas ali, pessoas dilaceradas, pessoas gritando, aquela coisa todinha, eu quase entrei em pânico. Mas eu doei meu sangue e fui para casa. Mas a cena de tormento, de dor, ela não saiu da minha mente depois de tantos anos. Porque, na verdade, você encontra pessoas, os migrantes por aí, você encontra pessoas drogadas, você encontra crianças abandonadas. Então, a vida, ela apresenta um quadro tenebroso, feio. E sem falar que nós temos muitas organizações que trabalham de prevenção ao suicídio, né? Quantas pessoas não resistem? Pessoas ricas. O suicídio não é uma prática todo pobre, não. Países ricos como a Bélgica, países ricos como o Japão, Suíça, Canadá, o número de pessoas lá que recorrem ao suicídio é muito grande. Pessoas que perderam a esperança, pessoas que não tiveram forças para suportar. Mas é exatamente o que Pedro está falando, que o cristão também tem as suas provações. Mas o cristão, ele tem uma expectativa maior. Primeiro, porque ele não está sozinho. Quando você está andando pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo. A promessa do Senhor Jesus foi essa: eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O que Jesus nos deu a entender é que o caminho para o céu não era um caminho fácil. E ele anunciou um caminho estreito, porque estreito e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos os que andam por este caminho, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que andam por este caminho. É por isso que nós temos hoje muitas religiões, muitas chamadas igrejas evangélicas, que aceitam tudo, porque eles querem aglomeração. Eles não estão preocupados com a verdade, com o ensino de Jesus. É apenas um oba-oba. Mas não diz a palavra de Deus que os cristãos têm provação porque vivem no mundo pecaminoso. Porque nós somos diferentes. E Jesus falou: meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui. Vocês não são daqui, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. E romper com essa pressão do mundo é muito difícil. É muito difícil. O mundo, ele pressiona. Ele quer que você seja igual a ele. Que você seja uma pessoa que tenha a mesma cor, os mesmos valores, a mesma concordância. Mas quando você discorda e quer viver diferente, e que a tua vida diz assim: eu sou um cristão, a perseguição vem. O apóstolo Paulo diz: porque todos aqueles que querem viver piamente sofrerão perseguições. Mas nós temos um mundo
uma raça decaída. Uma das coisas, um dos textos que eu não gosto de ouvir, mas a Bíblia diz assim, porque o mundo jaz no maligno. Eu não gosto de ouvir essa expressão. Mas está falando aqui de um mundo decaído, um mundo corrompido, um mundo onde os valores mudaram. Mas aqui nós temos aqui um mundo de guerras e rumores de guerras, um mundo de terremotos, um mundo onde o pecado aumenta cada vez mais, e cada dia que passa eles aumentam aí as drogas e vão abrindo os valores. E nós vamos nos adequando a essas situações. A prostituição, a Bíblia tem como um pecado, mas hoje não. Elas são profissionais do sexo. O roubo, aquele que rouba, ele não é mais um ladrão, ele é apenas uma pessoa esperta, né? Então vão mudando os valores, mas as coisas acontecem. É a mesma coisa de você pegar um frasco de veneno e mudar o nome. Coloca lá tutti-frutti, né? Doce de coco. Muda só o rótulo, mas o veneno é o mesmo. O mundo é um mundo corrompido. E os cristãos têm provações por causa do poder do inimigo, o nosso adversário. E Pedro, ele diz assim, porque o inimigo, ele ruge como leão, querendo assim nos devorar. A presença dele é ameaçadora, mas nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. A Bíblia nos traz esperança. E o texto aqui de Romanos 8 nos diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Imagine que Estevão, ele não valorizou o seu sofrimento. Ele valorizou aquilo que ele esperava. Eu gosto de pensar em Estevão, que o seu olhar era para o alto, era um olhar de esperança. Mas há muitas pessoas que não conseguem ver, porque não conseguem levantar os olhos, não há esperança, não há perspectiva. Tudo é terreno aqui. E a vida se torna cada vez mais difícil. Esse texto também romano diz que há uma expectativa da criação. A criação está sujeita à vaidade. Ela sofre. Aqui nos diz que mesmo aqueles que são crentes sofrem, têm esperança. Mas a Bíblia nos traz aquela promessa de libertação, aquela segurança. E diz assim, porque o nosso sofrimento, ele não pode ser comparado com a glória do presente, do porvir. E alguém diz assim, mas a gente vai ficar aqui só pensando no porvir, né? Apanhando, sofrendo, né? E eu tenho ouvido esses dias, muita gente dizendo assim, mas eu estou sofrendo muito. Mas esse sofrimento não vai acabar. Nós temos que entender algumas coisas bem rapidamente. Primeiro, a questão do vírus não é um problema só do Brasil. Quando nós olhamos só para o Brasil e olhamos para a maneira como eles estão conduzindo essa pandemia, nós esquecemos de outros lugares. E alguns lugares já conseguiram superar essas crises. Nós temos que entender algumas coisas. Alguns países, eles são bem menores do que o Brasil. São bem menores. Alguém falou esses dias, porque o Paraguai. Olha, gente, o Paraguai é um estado brasileiro. Nós temos aqui no Brasil a população bem maior, diferente. Mas na Europa, em alguns países da Ásia, a população ela assumiu esse compromisso de se preservar. Alguns países saíram porque eles usam a máscara. Lá na China, onde saiu o vírus, é comum eles usarem máscara. Eles aceitam a recomendação. Se as autoridades dizem que eles não devem sair à noite, eles não saem. Nós estamos aqui no Brasil lutando para vencer essa batalha.
Eu vi o decreto aqui do desembargador, e ele está citando o outro, está citando isso, está citando aquilo, porque se ele deixar uma brechinha, se ele não falar que não pode fazer corrida ali naquela avenida, eles vão fazer lá, porque ele não citou. É uma questão de mentalidade, é uma questão de formação do povo. E como cristão, nós temos que dar exemplo. E o cristão, ele tem provações por quanto nós estamos numa rota de colisão com o mundo. E sempre vamos enfrentar tudo isso. Porque Jesus, ele foi desprezado. Ele sofreu, ele disse, vocês não são melhores do que o mestre. Se o mestre sofreu, vocês vão sofrer também. Nós temos que entender que através dos séculos, os cristãos têm sofrido. Mas nós devemos entender que a nossa esperança, ela não deve ser diminuída por causa do sofrimento. E preste bem atenção, as provações do cristão, elas são diferentes. No versículo 13, versículo 14, aqui o Pedro, ele diz assim, é interessante, ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É preciso entender que muitos cristãos sofrem também. Nós não somos aqui os escolhidos para sofrer. Aqui também nos diz que o sofrimento, ele tem um dia para terminar. Tem o dia da glória, da vitória, né? Aqui diz também que nós podemos encontrar alegria, mesmo na adversidade. Mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, Deus nos dá força e nos dá a orientação. Mas também o texto nos traz uma palavra de firmeza. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo? Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. E hoje nós estudamos que Paulo, apesar das dificuldades, ele diz, eu sei passar fome, eu sei passar dificuldade, sei viver na pobreza, na abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, hoje à noite, ponha no seu coração que você não está sozinho. Ponha no seu coração que nesse momento mesmo de dúvida, de dificuldades, o Espírito Santo, ele repousa sobre ti. Você não está abandonado. O povo, quando estava no deserto, eles não tiveram medo daquele sol, porque a sombra do Onipotente protegia. Vamos confiar no Senhor, na sua proteção, no seu cuidado. Não é tempo de desanimar. O desânimo não vem de Deus. A vitória vem do Senhor. E nós queremos, encerrando aqui, porque há um sofrimento, e diz Pedro aqui, que nós provocamos. Olha, você não deve sofrer como assassino, você não deve sofrer como ladrão, ou como quem se envolve nos assuntos alheios. Nós não devemos, mas quantas vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos? E muitas vezes é dolorido. Os antigos, eles tinham a ideia, eles sempre diziam assim, que a cabeça que não pensa, o corpo paga, né? É uma maneira de dizer, porque nós fazemos errado e vamos ter as consequências. Muitas são decisões erradas que nós tomamos. E quando essas decisões são tomadas erradas, que nós sofremos, nós não devemos culpar a Deus. Eu me lembro de um senhor, já falei isso aqui uma vez, lá em Teixeira de Freitas. Ele, de vez em quando, ele era chamado à delegacia, né? Aí mandava me chamar, porque o delegado lá, ele fazia parte da igreja, e ele mandava me chamar para dar os conselhos lá para o irmão. E o irmão dizia assim, não, pastor, eu estou aqui é porque eu sou crente e estou me perseguindo. Aí a gente dizia para ele, não, é porque você fez um negócio mal feito, você recebeu dinheiro, não entregou a mercadoria, você deu um nó, né? Então, muitas vezes a pessoa faz uma coisa errada
e depois quer culpar a Deus. Esse sofrimento ele é humano. Nós tomamos decisões erradas, muitas vezes um casamento errado, muitas vezes escolhemos uma profissão errada. Tem um programa na televisão chamado Aeroporto, e aquelas pessoas que vão lá carregando drogas, elas chegam lá e se deparam. O Ricardo deve conhecer bem, porque é um programa interessante, a gente assiste. Mas o que eu chamo a atenção da Ana Maria é a surpresa deles assim. Eu não sabia que tinha isso aí, mas eu não fiz. Mas alguém abriu minha mala, a mala estava toda empacotada lá, plastificada. Alguém abriu a mala e colocou aí dentro. Não, não é minha não essa mala. Eu não sabia. E chora. E algumas pessoas até desmaiam, porque as pessoas não querem assumir seus próprios erros. E eu sempre digo assim, não há ninguém inocente, porque a Bíblia nos diz que Deus não terá ninguém por inocente. A pessoa sabe que está levando drogas, ele engole aquelas drogas, ele esconde as drogas, aí ele chora porque ele foi apanhado. Aí quando ele passa por aquilo lá, aí ele chega lá do outro lado, ele diz assim, graças a Deus não aconteceu nada comigo. Olha, irmão, tenha dó. Mas muitas vezes nós plantamos e nós colhemos, e nem sempre a colheita ela é boa. Segundo a Bíblia, e esse texto é bíblico, que aquele que planta vento, colhe tempestade. É bíblico. E concluindo aqui, nós devemos ter a paciência, como cristão, de passar por essa crise sem reclamar. Agradecendo a Deus, porque você não foi alcançado pelo vírus. Deus tem te dado a provisão. As coisas todo mundo está sofrendo, todo mundo está com restrição, mas nós temos que agradecer a Deus por aquilo que Ele nos tem dado todo dia. Mas nós não podemos esquecer que o sofrimento, ele passa. E a glória do Senhor, ela se manifesta em nossas vidas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues. E diz, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Creia nas promessas de Deus. Creia no livramento de Deus. Creia que você não está sozinho, que você está debaixo da sombra do Onipotente. Que Deus nos dê uma noite de paz, que Deus nos dê essa alegria e que nós possamos ter força para caminhar. Nesse momento, a palavra do Senhor é exatamente essa. Marchem. Amém. Agradecer aqui a água, que veio aqui, ó. Amém. Irmãos, eu estou com alguns pedidos de oração, vou passar aqui para os irmãos e reforçar que os irmãos orem em suas casas, quando forem dormir, lembrem, a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, isso faz parte do cristão. A Aldenice pede oração por sua sobrinha Kelly e sua irmã Oneide, que estão se recuperando. A Aldenice é uma amiga minha, da minha esposa, ela mora em Cuiabá, e ela sempre nos acompanha pela live no Facebook. Teca, que Deus possa te abençoar, é que a gente chama ela de Teca. Que Deus possa te abençoar e nós estaremos orando por você. A Mariana pede oração por sua avó Robertina, avó Ruth, pelos pastores e todos os irmãos da Igreja Batista Jardim Liberdade. A irmã Edinaura agradece pela viagem do Silvio, ele acabou de chegar. Chegou agora, né? Então, vamos orar, agradecer, A Fabiana pede oração por sua família, pelo seu novo empreendimento. Olha só, escreveu bonito, Congelados da Fabi. Segue ela lá no Instagram, no Facebook. Se você quiser comer um pão de queijo, chipa, o que mais, Fabiana? Fala aí.
Pão mandi, pão de batata. Isso. Tá, procurem a Fabiana, é muita coisa para estar lembrando aqui. Congelados da Fabi, né? Ela vai falar a padaria toda. Irmãos, na sequência aqui, eu peço que os irmãos orem por um amigo meu. Ele já esteve aqui na igreja algumas vezes, o nome dele é o Everton. Ele está internado na Santa Casa, ele está com o coronavírus. Eu perguntei para ele como é que ele está, né? Tá ele e o pai dele. Ele disse que está melhorando, mas ainda segue internado. Então vamos orar pela vida dele. Ana Lúcia pede oração por sua família e os seus vizinhos e todas as famílias da igreja. A irmã Leslie, né, colocou aqui para a gente continuar orando pelo Jurandir. Ele está se recuperando da dengue, já está bem melhor. Vamos orar, eu estava falando com o Jurandir essa semana, ele também não está conseguindo dormir à noite, né? Ele está bem baqueado ainda. Vamos orar pela vida do Jurandir, para Deus abençoar a vida dele, para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. O Douglas pede oração pela sua prima, Sara, né? Ela testou positivo, né, no coronavírus, lá em Brasília. Então vamos orar por ela. Também agradece a Deus pelas suas bênçãos, pelo aniversário da sua mãe, Soneide. É hoje? Então, Vamos orar também pela vida do Douglas. Ele está com a máscara do Vasco, irmãos. Não pode, muito sofrimento, irmão. Já não basta a doença e ainda a gente vê uma situação dessa, né? Nossa. O Ricardo disse que o Vasco está invicto, né? Recentemente não está jogando, né? Então não tem nem como, né? A irmã Leonice pede oração pela sua família, pelos nossos pastores e nossas autoridades. A irmã Leonice aqui estava falando sobre orar pelas nossas autoridades. Isso é bíblico. Nós devemos orar pelas nossas autoridades. E é importante e dever também de todo crente em Jesus. O irmão Hilda agradece pelas bênçãos e pelo livramento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Irmãos, é muito pedido aqui, então está aí nos comentários. Qual o Fernando? O Fernando lá do Atlântico, né? É o sogro dele que não está bem. Eles todos, né? Tá. Vamos orar pela vida do Fernando. O Fernando é o presidente da Jubaçu. Acredito que é de conhecimento, assim. A maioria da igreja aqui deve conhecer ele. A família dele não está bem. O sogro, a esposa, o filhinho, ele. Então, assim, vamos orar pela vida deles. É que hoje, assim, parece que até por conta dessa doença, muitas vezes até o nosso psicológico adoece, né? Só de ouvir falar, a gente já fica um pouco abalado, né? Então, vamos orar. Deixa eu ver se não está faltando aqui. Aqui na igreja, alguém quer fazer mais um pedido? Isso, vamos orar pelo governador. Essa semana nós vimos que a Câmara dos Deputados derrubou o veto dele e tá lá, né, que o governador tem que pagar o salário, né, dos interinos. E é muito importante, irmãos, porque os interinos eles não estão recebendo. Então vamos orar pela vida da família do irmão Hércules, irmã Leslie, Luiz, Elana. Sempre bênção aqui conosco, sempre está conosco e são bênção na vida da nossa igreja. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo teu grandioso amor. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tuas promessas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu povo. Nesse momento nós apresentamos todos esses pedidos na presença do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada necessidade. O Senhor conhece as nossas vidas muito melhor do que nós mesmos, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar. Peço aqui, Pai, pela vida da Teca, toda a sua família, que estão se recuperando, Pai, que o Senhor possa abençoar. Sim, peço pela vida do irmão Jurandir, que o Senhor restaure a saúde dele, Pai, que o Senhor possa abençoar a irmã Eunice e toda a sua família. Deus, mais uma vez, nós apresentamos aqui cada pedido, que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos que nos assistem aí na live, em suas casas, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na casa do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da Fernanda,
por essa gravidez. Que boa notícia, Pai, que o Senhor possa abençoar a gravidez, toda a gestação, toda a sua família. Abençoe o pastor Brandão, a irmã Ana Maria, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, dando sabedoria, dando também saúde. Obrigado a Deus pela vida do Ricardo, a Fabiana, que o Senhor possa abençoá-los. Assim peço, Pai, pela vida do Fernando, que o Senhor possa abençoar a vida dele, restaurar a sua saúde, da sua esposa, também do seu sogro, que o Senhor possa abençoar a família do irmão Hércules, a irmã Leslie, irmã Edinauro, o Silvio, que acabou de chegar de viagem, que o Senhor possa abençoá-lo, Deus. Muito obrigado que o Senhor tem protegido a vida dessa família, abençoe o Mário Rafael, abençoe também o Douglas, abençoe essa prima dele, ó Pai, que foi testado positivo, ó Pai, do coronavírus, que o Senhor possa abençoar, Pai, que ela possa se recuperar o mais breve possível. Também te agradecemos pelo aniversário da sua mãe, que o Senhor possa abençoá-la. E muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Deus, também peço pela vida do Everton, que ainda está internado ali na Santa Casa, juntamente com seu pai, que o Senhor restaure a saúde dele e que o Senhor possa, Pai, abençoar todas as pessoas, ó Pai, que nesse momento estão internados nos hospitais, nos leitos de UTI, que o Senhor possa abençoar também os nossos governantes, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós pedimos aqui que o Senhor possa abençoar nossos governantes, que o Senhor possa tocar em seus corações, Pai, que nesse momento que nós estamos enfrentando de pandemia, Pai, que o Senhor possa abençoar para que nós possamos ter leitos nos hospitais. Pai, no nome de Jesus nós pedimos, Pai. Também queremos lembrar a vida dos enfermeiros, dos médicos, todos os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente. Que o Senhor possa abençoar também os profissionais de saúde aqui desta igreja, irmã Damares, irmã Laíde, irmã Marlícia, Simone. Que o Senhor possa abençoar, Pai. Assim as filhas da irmã Eunice. Deus, que o Senhor possa proteger e guardar. Muito obrigado, Deus, também pela vida do irmão Will, da irmã Leonice. Que o Senhor possa abençoar toda a sua família. E obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a vida do irmão. Todos tenham um resto de noite abençoado. Amém.